Irmãos, eu gostaria de convidar todos vocês a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Nós estaremos meditando no livro de Jó nessa noite. Deus me traz a esse primeiro capítulo do livro de Jó, porque tenho visto a nossa necessidade de pensar acerca do que nos é revelado nesse livro. Nós hoje vivemos um momento em que nós estamos bastante preocupados com esse problema dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Percebo que nós temos diversas preocupações e que são de fato legítimas. Preocupações com nossa saúde, preocupações com nossas finanças, preocupação como nós devemos de fato viver esse momento. Temos grandes incertezas acerca dessas coisas que nos atingem nesse momento. Mas tenho pensado que há uma coisa que nós estamos muitas vezes deixando de lado, deixando de enxergar, deixando de observar, algo que deveria nos preocupar muito mais do que essa pandemia, do que esse vírus. Digo isso porque essa pandemia e esse vírus, o máximo que ele pode fazer conosco é levar a nossa vida física. Mas a gente sabe que morrer fisicamente não é o fim de todas as coisas para nós, uma vez que o morrer fisicamente seria o início da nossa vida eterna na presença do nosso Deus. Na verdade, o morrer fisicamente para nós nesse momento seria o fim das nossas aflições, das nossas dores. Literalmente, para nós cristãos, morrer fisicamente nesse momento seria o início de uma vida no seio do nosso Deus, nos braços do nosso Pai. Percebo que há algo muito maior do qual nós devemos nos preocupar e poucas pessoas estão se preocupando. Talvez nesse momento tem muita gente pensando acerca disso, e eu gostaria de pensar mais profundamente com vocês nesse momento. E queria afirmar a vocês que nós estamos diante de uma guerra. Literalmente nós estamos vivendo uma guerra, e essa guerra não é uma guerra por causa desse vírus. Não é uma guerra por conta dessa pandemia que nós enfrentamos, não é uma guerra por conta da economia, não é uma guerra instituída por causa de poderes humanos, mas nós vivemos uma guerra que ela é, em certo sentido, invisível. A guerra em que nós vivemos é uma guerra espiritual, e há muitas pessoas vivendo nesse mundo como que se essa guerra não existisse. Eu gostaria de abrir os seus olhos nesse sentido e mostrar para vocês, a partir do livro de Jó, que nós estamos vivendo uma guerra espiritual, guerra essa na qual todos nós devemos estar preparados para enfrentar essa guerra, e nós devemos lutar essa guerra com as armas corretas, pelas quais nós devemos nos utilizar para enfrentar as dificuldades que nos é apresentada nessa guerra. Eu gostaria de ler com você aqui no livro de Jó, capítulo 1, dos versos 6 até o versículo de número 12. Diz assim a Sagrada Escritura, diz assim a palavra do Senhor. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observasse o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercasse como concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face.
Disse-lhe o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar nesse momento? Senhor, soberano Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pelo privilégio que aqui temos de podermos abrir a Tua Palavra, de podermos ler a Tua Palavra, e não somente isso, mas de poder expor a Tua Palavra, de ouvir a Tua voz. Mais uma vez nós pedimos que o Senhor seja misericordioso conosco, dando-nos condições de ouvir a Tua voz nessa noite. Que mais uma vez o Espírito Santo que um dia inspirou essa palavra, que Ele possa nos iluminar os olhos, que Ele possa trazer diante de nós a verdadeira compreensão da Tua verdade, de maneira a nos livrar dos erros. Ó Deus, que mais uma vez a Tua palavra alimente os nossos corações, que mais uma vez a Tua palavra nos conduza para mais perto de Ti, que a Tua palavra produza em nós o fruto do Teu santo, bendito e maravilhoso Espírito. Louvado seja o Teu nome, assim oramos e já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, observe comigo que esse livro fala da vida de Jó. Diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era alguém que era temente a Deus, alguém que se desviava do mal. Observe, Jó é alguém que aos padrões humanos, aos olhos humanos, qualquer um que olhasse para Jó diria que Jó era alguém que não deveria sofrer em momento algum. Jó era um padrão de uma vida santa na presença de Deus. Ele era alguém que era íntegro, era alguém que era inteiro, era alguém cujo o seu caráter glorificava a Deus. Jó era um homem inteiro, íntegro, ele era um homem reto. Significa dizer que tudo aquilo que Jó fazia, ele fazia de maneira reta, não havia curvas no seu lidar, não havia curvas no seu tratar com as pessoas, ele agia retamente, seja nos seus negócios, seja nas suas relações pessoais, seja nas suas relações emocionais. Jó era uma pessoa reta. Além disso, ele era alguém que temia ao Senhor, o que demonstra que Jó era um homem sábio, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Jó era um homem temente a Deus e, mais ainda, era alguém que se desviava do mal. É como se ele soubesse que se o mal estivesse à sua espreita, ele andava ao contrário de onde o mal estava, ele não passava nem perto dele. Jó sabia das suas limitações, Jó não se achava forte e queria lutar contra o mal. Na verdade, ele se desviava dele, e se ele soubesse que o mal estava à sua frente, ele dava a volta, ele contornava, para que ele nem pudesse ser respingado pelo mal que ali estava. Ele era alguém que se desviava do mal. Alguém que olhasse para Jó diria: Jó é o modelo de alguém que viveria nesse mundo sem sofrimento algum. Há uma outra característica interessante em Jó, é que a partir do verso 3, o que nós observamos é que Jó era um homem muito rico. Jó era bem sucedido financeiramente falando. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal que servia a Jó. Ele tinha muitos trabalhadores ao seu serviço, de maneira que ele era o maior homem de todos os homens do Oriente. Jó era o homem mais rico da região em que ele vivia. Jó era um homem de destaque. Aí a gente encontra uma coisa aqui interessante em Jó. Ao mesmo tempo que Jó era rico, Jó era alguém que era totalmente crente. E a gente vê mais na frente a dificuldade de muitas pessoas com as riquezas e como elas não conseguem lidar com a riqueza e o glorificar a Deus. Jó conseguia fazer isso ao mesmo tempo. Jó era um cidadão do reino de Deus e ao mesmo tempo Jó era um homem bem-sucedido e rico aqui nesse mundo. Estou dizendo isso porque a gente vai encontrar textos
que nos dizem, por exemplo, que é mais fácil um camelo passar num fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque a maioria dos ricos estão presos à sua riqueza, amam mais o seu dinheiro do que a Deus. Mas Jó não era desse jeito. Jó era um homem rico de bens, mas também era um homem rico da presença de Deus na sua vida. Jó possuía filhos. Os filhos de Jó viviam em harmonia, porque o texto diz que eram oferecidos banquetes de casa em casa nesses filhos, e eles se reuniam ali para comer, para beber, e eles faziam isso, convidavam suas irmãs. Jó possuía 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, ao todos eram 10. Preste atenção. Jó era alguém que, se você olhasse para ele, dizia, ele é um padrão de alguém que não pode sofrer nesse mundo. Mas ainda, Jó oferecia sacrifícios, Jó oferecia holocaustos pelos seus filhos, sem saber nem mesmo se eles haviam pecados, diz o texto, quando nós lemos o capítulo de número 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número deles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Agora observe, irmãos, eu disse a vocês que nós estamos vivendo numa guerra, e nessa guerra todos nós somos soldados de um único general, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça dessa igreja, e nós, como igreja militantes, de onde vem a palavra militar, militamos nesse mundo, lutamos nesse mundo, batalhamos essa guerra espiritual que não é contra a carne, nem é contra o sangue. Nós somos soldados de Deus e estamos diante dessa guerra como que se fôssemos peças num tabuleiro de xadrez, em que Deus vai nos movimentando para a glória do seu nome. Essa guerra não é uma guerra entre países, essa guerra não é uma guerra constituída por causa do coronavírus, mas essa guerra é uma guerra entre o céu e o inferno, é uma guerra entre Deus e o diabo. Essa é uma guerra entre a luz e as trevas. E observe, eu não estou dizendo a você e comparando isso, dizendo que são 2 poderes equivalentes e iguais. Não, eu estaria muito equivocado se assim estivesse pensando. Lá na frente, no verso 12, a gente vai ver que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele dá a ordem de cima para baixo, de maneira que Satanás também está abaixo de Deus. Lutero vai dizer que ele é como se fosse um cachorro de Deus, em que Deus usa Satanás também segundo o seu propósito. Não se trata de um maniqueísmo aqui, não se trata daquela ideia japonesa do yin e yang, daquelas 2 forças equivalentes, não. O poder de Deus é infinitamente maior do que o poder das trevas. É uma guerra que está posta diante dos nossos olhos, é uma guerra invisível, mas é uma guerra que tem sido travada todos os dias. Observem, o verso 6 diz, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a ideia que o texto nos traz aqui não é que esse dia é um dia específico na semana que Deus escolhe para que os seus filhos estejam lá, mas a ideia do texto é que todos os dias praticamente isso acontece. Os filhos de Deus que vêm se apresentar diante de Deus, e que o texto fala deles aqui, é literalmente os anjos que estão se apresentando diante de Deus, e entre esses anjos também se apresenta, ou se apresentou, como diz o texto, Satanás entre eles. Deus pergunta a Satanás, de onde você vem? E ele responde ao Senhor e diz, de rodear a terra e de passear por ela. Muitas pessoas equivocadamente pensam que Satanás está lá no inferno, até inventam músicas dizendo, vamos cantar para abalar o inferno, para abalar o inimigo que lá está. E eu gostaria de dizer a você que não, ele está nesse mundo, tentando a igreja do Senhor, buscando tragar a todos quanto ele pode fazer.
Eu gostaria de lembrar a você que o apóstolo Pedro vai dizer que ele é como um leão ao derredor, procurando quem ele possa tragar. Satanás responde a Deus que ele estava andando por essa terra e passeando por ela. Agora, a primeira coisa que eu gostaria de destacar e fazer você pensar comigo a partir desse texto hoje, é que quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente vive uma vida em santidade, quanto mais a gente tem uma vida piedosa, mais na frente de batalha nós estamos. Quanto mais nós vivemos uma vida que glorifica a Deus, nós somos empurrados para a frente dessa batalha. Satanás fixa os seus olhos em nós e a intenção dele é literalmente destruir as nossas vidas. Observe, Satanás não está preocupado com quem está no mundo fazendo tudo que está errado, porque esses já estão fazendo a vontade dele. A vontade de Satanás é derrubar aqueles que estão vivendo diante do Senhor e fazendo a vontade do nosso Deus maravilhoso. Agora preste atenção, quem apresenta Jó a Satanás é o próprio Deus. Deus diz a ele: viste, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, um homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Observe, literalmente Deus está colocando Jó na linha de frente no campo de batalha. Todos os dias nós somos colocados na linha de frente, eu e você. Mas será que Deus tem dito a mesma coisa que ele disse com Jó a respeito de nossas vidas? Será que Deus tem dito: observasse o meu servo José, o meu servo Pedro? Será que Deus tem usado a sua vida e mostrado a Satanás a sua fidelidade, a sua retidão, a sua piedade? Irmãos, pense comigo. Tivemos uma conferência de aniversário que falava de cosmovisão. E desde quinta-feira até ontem nós ouvimos e aprendemos que Deus em momento algum prometeu para nós, igreja, uma vida tranquila nesse mundo. Muito pelo contrário. Ele nos disse: no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que aqueles que querem viver uma vida piedosa, santa, que glorifique a Deus, esses sofrerão perseguição nesse mundo. Ontem nós vimos o professor Gerson expondo para nós as bem-aventuranças, e a última bem-aventurança, o Senhor diz: bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Observem a dificuldade que nós passamos nessa vida por causa dos nossos próprios erros. A dificuldade que nós passamos nessa vida por conta das outras pessoas que nos causam dificuldades. A dificuldade que nós enfrentamos nessa vida por causa deste mundo caído. Mas há dificuldades que nós enfrentamos nessa vida porque estamos em guerra espiritual. E Deus tem usado a nossa vida para a glória do nome dEle. Lembre-se, todos nós que vivemos e fazemos a vontade de Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais no fronte da batalha nós estamos. O segundo ponto que eu gostaria de destacar para você nessa noite é como nós devemos enfrentar essas batalhas. Compreenda, todos nós estamos nessa batalha. E aí há algo interessante aqui. Satanás faz uma acusação contra Deus, e nós precisamos analisar essa acusação primeiro. Observe, ele olha para Deus e diz assim: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso o Senhor não cercou a ele e a sua casa e tudo quanto ele tem? Não foi o Senhor que deu essas boas coisas a ele? As obras de suas mãos o Senhor abençoou os seus bens, e esses bens se multiplicaram na terra. Observe o que Satanás está fazendo.
A primeira fala de Satanás que nós encontramos nas Escrituras está em Gênesis capítulo 3. Lá, distorcendo as Escrituras, ele vai dizer a Eva que, olha, não é bem assim. O que Deus quer é que você não seja igual a Ele. Observe, distorcendo as Escrituras. Lá no Éden, a Eva, Satanás acusou Deus de não ser tão bom quanto ele era. Agora aqui, a Jó, diante de Deus, Satanás está acusando Deus de ser melhor do que ele era para ser com Jó. Lá, diante de Eva, Satanás está dizendo, olha, Deus está dizendo para você não comer isso, porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Ou seja, Ele está dizendo a Eva, Deus não é tão bom quanto você pensa que Ele é. E aqui, no caso de Jó, ele está olhando para Deus e está dizendo, você está dando a Jó mais do que era de fato para você dar a Ele. A única intenção de Satanás sempre foi mentir, roubar e matar. Observe, no verso 12, Deus dá permissão a Satanás, porém, com limites. Deus diz a ele, eis que tudo o que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás sai da presença do Senhor, e a partir desse momento, a vida de Jó é completamente afligida. Jó é atacado pelo menos em 5 áreas da sua vida. Jó perde os seus filhos, que viviam em harmonia. Jó perde a sua riqueza. Jó perde a sua saúde. Jó perde os seus amigos. E Jó perde a sua mulher. Literalmente, Jó fica sozinho, só, cheio de úlceras por todo o seu corpo, sem ninguém com quem ele possa se confortar ou buscar consolo. Os amigos que aparecem diante de Jó não vêm para trazer consolo a ele, mas na verdade para acusar Jó de algum pecado. A mulher, ao se dirigir a Jó, a palavra que ela diz a ele é, como é que você ainda continua desse jeito? Amaldiçoa logo esse Deus e morre. E Jó se vira para essa mulher e diz, você está falando como uma louca. Jó sofre, Jó é afligido, Jó está sofrendo porque ele está no campo, na linha de frente do campo de batalha. Portanto, o segundo ponto para nós pensarmos nessa noite, até que ponto você está disposto a sofrer por causa de Deus? Até que ponto você está disposto a suportar os sofrimentos dessa vida por causa de Cristo? Lembre-se, Cristo sofreu por amor. Lembre-se, Cristo sofreu por nós. E se nós amamos a Cristo, todos nós carregamos as marcas de Cristo, que são as marcas da obediência ao Pai e as marcas do sofrimento. Até que ponto você está disposto a sofrer por amor a Cristo? Jó teve que enterrar os seus filhos. Jó teve que ver os seus bens indo embora. Jó teve que ver a sua mulher o abandonar, os seus amigos estarem contra ele, a sua saúde ir embora. Mas em nenhum momento Jó blasfemou, mas muito pelo contrário, Jó adorou a Deus. Eu só me lembro do profeta Abacuque nesses momentos. E é um texto bastante conhecido, porque até música já foi feita acerca desse texto. E às vezes nós cantamos, nos alegramos com a música cantada, mas muitas vezes nós não percebemos o que nós estamos cantando. O profeta Abacuque diz no capítulo 3, a partir do verso 17, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia
Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altineiramente. A nossa postura como cristãos em meio ao sofrimento não deve ser reclamar, não deve ser murmurar, não deve ser voltar atrás, tirar a mão do arado e olhar para trás. Mas a nossa postura como cristão, mesmo em meio ao sofrimento, deve ser glorificar a Deus. E a semelhança de Jó, entender: nu saí do ventre da minha mãe, tudo o que eu tinha era de Deus. Deus me deu, Ele mesmo tomou. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Nossa postura deve ser a mesma postura de Jó. Talvez você esteja vivendo um momento de grande aflição na sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento de profunda angústia. Tem pessoas que estão sendo curadas dessa doença trazida por esse vírus, pelo coronavírus, e que estão psicologicamente ficando abaladas depois da cura, tendo traumas como se tivessem sido enviadas por uma guerra, problemas pós-traumáticos, problemas psicológicos que têm levado pessoas a ficarem internadas por conta de toda esse alarde que está sendo feito em torno desse vírus, pelo pânico, pelo medo que todas essas coisas têm causado. Eu quero lembrar uma coisa para você: por mais que a situação da sua vida esteja difícil, não se desespere, não esmoreça, não reclame, não chore, mas lembre-se que a nossa postura deve ser glorificar a Deus e agradecer a Ele. A Bíblia vai nos ensinar que o homem só reclama dos seus próprios pecados. Se hoje nós sofremos, se hoje há dificuldades no mundo, é por causa do pecado do homem. De maneira que devemos enxergar, mesmo em meio a todas essas dificuldades, que Deus tem cuidado de nós. Glorifique a Deus em meio às dificuldades. Glorifique a Deus no meio dessa pandemia. Glorifique a Deus porque Ele tem sustentado sua vida, Ele tem conduzido você. Glorifique a Deus porque se você ainda está de pé, é porque Deus tem mantido você de pé. E o último ponto dessa mensagem que gostaria de trazer para você nessa noite é que nas guerras às vezes nós somos feridos. E Jó estava ferido nessa guerra. De maneira que Jó não estava encontrando a solução, Jó não encontrava a forma de reverter toda essa situação e de resolver o seu problema. E às vezes nós estamos assim. E sabe por que a gente fica assim às vezes? Porque nós estamos lutando nessa guerra com as armas erradas. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai ensinar para eles que a arma ou a armadura que nós devemos ter para enfrentar essas guerras não são armas e nem é a armadura humana, mas são as armas de Deus. Sabe quando é que a sorte de Jó começa a mudar? Quando no capítulo 19, no verso 25, depois de estar no fundo do poço, num lugar em que ele não consegue nem olhar para frente, nem olhar para trás, nem para os lados, porque não tem saída, nem para baixo. A única saída para quem está no poço é para cima. É quando Jó olha para cima e no verso 25 ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. A sorte de Jó começa a mudar quando ele se despe de todas as armas humanas e coloca toda a sua confiança naquele que pode ser
o que vai resolver todos os seus problemas. Enquanto estivermos nesse mundo, tentando lutar com as nossas forças, tentando lutar essa guerra espiritual e essa guerra invisível com as nossas armas, nós iremos fracassar. Por isso, eu quero convidar você agora a lançar fora todas as suas armas humanas e confiar tão somente naquele que pode te dar a vitória. Eu volto ao texto. O Senhor Jesus disse: olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Louvado seja Deus. As armas que nós devemos ter para vencer nessa guerra são armas espirituais. A palavra de Deus, a fé em Cristo Jesus, colocando em Cristo toda a nossa confiança, compreendendo que Cristo já venceu esse mundo por nós, que nós somos apenas peregrinos nesse mundo e que nós estamos caminhando para uma glória que está preparada para cada um de nós. O final do livro de Jó é extremamente interessante, porque é no capítulo 42 que Jó entende tudo isso. E ele diz a Deus: Senhor, verso 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus nos ajude a, da mesma forma que Jó compreendeu que deveria lançar a sua esperança no Deus da sua salvação, a colocar as nossas esperanças nesse Deus e saber que por mais que as coisas estejam difíceis, Deus não nos abandonou. Ele está do nosso lado. Ele tem conduzido as nossas vidas. Ele tem nos sustentado para a glória do seu nome, que é santo, santo, santo e santo. Se você está ferido, se você está cansado, busque conforto e descanso nesse Deus poderoso. Compreenda que a sua força, como diz Lutero, nada faz, mas que ao mesmo tempo o nosso Deus nos traz o socorro e por ele todos nós somos protegidos. Lembre-se, confie em Deus, experimente essa vida em harmonia com Ele, esperando nele, porque aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas como a águia. Deus renovará a sua fé. Deus colocará você em lugares altos, como diz o texto. Deus, o Deus da nossa salvação, trará de fato a vitória para a sua vida. Descanse em Deus. Mas lembre-se, a guerra continua todos os dias, de maneira que nós precisamos todos os dias estar nos lançando diante de Deus, rendidos a Ele, buscando no Senhor a sua proteção, buscando em Deus o seu auxílio, buscando em Deus o seu alento. Venha a Cristo, porque só nele encontramos segurança, só em Cristo encontramos a verdadeira paz, que excede todo o entendimento humano. Descanse em Deus,
mesmo em meio às dificuldades. Nós vamos orar nesse momento. Depois que eu orar, o Ministério de Louvor estará louvando a Deus. Nós estaremos encerrando mais essa live nessa noite. Gostaria de dizer aos irmãos que nós precisamos agradecer muito a Deus, porque Deus tem sido muito bondoso conosco. Por mais que tenhamos dificuldades e percalços, Deus tem conduzido as nossas vidas para a glória do seu nome. E Deus tem nos preservado. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós estejamos diante dele, rendidos. Tem uma música que ela foi traduzida, ela é cantada em inglês e ela foi traduzida em português, em que é assim que nós cantamos: rendido estou. É assim que nós dizemos a Deus, rendidos diante do Senhor, para que Ele faça de nós o seu querer, compreendendo que nós somos soldados do seu reino, dispostos a fazer a sua vontade e de viver para a glória do seu santo, bendito e excelso nome. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça e infinita misericórdia. Mais uma vez nós te pedimos que o Senhor traga conforto e alento aos nossos corações, ao coração do teu povo, ao coração da tua igreja, de maneira que as dificuldades dessa vida não venham tirar o foco do teu povo, que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que nada nos abale, porque a nossa felicidade não está nas circunstâncias, a nossa felicidade está no Senhor Jesus Cristo. Que continuemos de pé, alicerçados na tua verdade e vivendo para a glória do teu nome, mas com os nossos olhos abertos, compreendendo que diante de nós está uma guerra, da qual em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Ajuda-nos a enfrentar as dificuldades dessa vida. Ajuda-nos a continuar glorificando o teu nome. Assim pedimos, em nome do Senhor Jesus, a quem glórias para todo sempre. Amém.